Pessoal, fechem os olhos e embarquem comigo numa viagem no tempo. O ano é 1535. O Brasil ainda é uma imensidão de matas fechadas, rios caudalosos e povos indígenas vivendo conforme suas tradições. Mas de repente, o silêncio das florestas é quebrado pelo som das caravelas portuguesas chegando à costa. Elas trazem sonhos de riqueza, mas também uma sombra pesada, a escravidão. Agora, imaginem a situação dos portugueses. Portugal era um país pequeno, com pouca gente disposta a cruzar o oceano e enfrentar os perigos do Novo Mundo. Para dar conta das plantações de cana-de-açúcar, que prometiam lucros incríveis, eles precisavam de muita mão de obra. E aí a escravidão entrou em cena como uma engrenagem cruel, mas eficiente para os interesses econômicos da época. Mas essa história não começa do zero. A escravidão já existia há séculos na África, na Europa e no mundo árabe. O tráfico de pessoas escravizadas virou um negócio multimilionário. Navios cruzavam o Atlântico lotados de africanos, e cada etapa desse processo enriquecia alguém: armadores de navios, comerciantes, fazendeiros, autoridades que cobravam impostos. Era um ciclo de lucros e sofrimento. E não eram só os portugueses nesse jogo. Imagina uma disputa internacional. Espanhóis, franceses, holandeses e ingleses também queriam sua fatia nesse comércio. Cada navio que chegava ao Brasil ou às Américas trazia centenas de africanos arrancados de suas terras, de suas famílias, de suas culturas. No início da colonização, os portugueses também escravizavam indígenas. As famosas bandeiras invadiam aldeias, capturavam índios e os levavam para trabalhar nos engenhos. Às vezes, eram entregues como prisioneiros de guerra por tribos rivais. Mas com o tempo, os colonizadores perceberam que era mais lucrativo trazer africanos. Eles tinham mais resistência física, eram vistos como mercadoria. E muitos jesuítas protegiam os indígenas em suas missões. Agora, turma, imaginem o terror da travessia atlântica. Os africanos eram capturados em guerras tribais ou vendidos por chefes locais em troca de armas, tecidos ou outros produtos. Amontoados nos porões dos navios negreiros, sem luz, sem ar, quase sem comida ou água, eles enfrentavam semanas de viagem. A cada 10 pessoas embarcadas, pelo menos 3 morriam antes de chegar ao destino. Por isso, esses navios eram chamados de tumbeiros, verdadeiras tumbas flutuantes. Quem sobrevivia desembarcava em portos como Salvador, Recife ou Rio de Janeiro, e era vendido em mercados públicos, em meio a gritos de leiloeiros e olhares de compradores. O futuro? Trabalhar de sol a sol nas plantações, nas minas de ouro, nas casas grandes, nas cidades. Dormiam em senzalas apertadas, comiam restos de comida, vestiam trapos. A expectativa de vida era baixíssima, 10 anos quando muito. Mas não era só o corpo que sofria. Os escravizados eram proibidos de falar sua língua, praticar sua religião, celebrar suas festas. Era uma tentativa de apagar suas raízes, de destruir sua identidade. Ainda assim, eles resistiam. Inventavam músicas, danças, religiões sincréticas como o candomblé, misturando santos católicos e orixás africanos. As mulheres negras, além do trabalho pesado, eram vítimas constantes de violência sexual. E a resistência? Essa nunca faltou. Muitos escravizados fugiam para o mato formando quilombos, comunidades escondidas onde podiam viver livres, plantar, criar, celebrar suas tradições. O Quilombo dos Palmares, em Alagoas, foi o maior e mais famoso, abrigando milhares de pessoas durante quase 100 anos. Para capturar fugitivos, surgiram os capitães do mato, verdadeiros caçadores de gente. Quando fugir não era possível, alguns escravizados preferiam tirar a própria vida ou praticar o aborto, para não ver seus filhos nascidos na escravidão. Outros buscavam a liberdade de outras formas, juntando dinheiro para comprar a carta de alforria, sendo libertados por testamento dos donos, ou contando com a ajuda de irmandades religiosas que arrecadavam fundos para libertar cativos. No século XVIII, um novo vento começou a soprar, o Iluminismo. Filósofos europeus passaram a questionar a escravidão, defendendo que todos os seres humanos nascem livres. A Inglaterra, já industrializada, aboliu a escravidão em suas colônias e pressionou outros países a fazerem o mesmo. No Brasil surgiram leis tentando limitar ou acabar com o tráfico, como a Lei Feijó de 1831, mas na prática pouca coisa mudava. Só em 1888, com a assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel, a escravidão foi finalmente abolida. Mas atenção, os ex-escravizados foram libertos sem nenhum tipo de apoio. Sem terras, sem escolas, sem trabalho garantido.
Muitos foram morar em cortiços, favelas ou comunidades quilombolas. O preconceito e a exclusão social continuaram, e continuam até hoje. Mesmo assim, a cultura africana sobreviveu e se misturou à brasileira, na música, na culinária, nas festas populares, na religião. Os quilombos persistem, com cerca de 3.000 comunidades reconhecidas atualmente. O sincretismo religioso é uma marca forte, como vemos no candomblé, que une orixás africanos e santos católicos. Então, pessoal, quando a gente fala de escravidão no Brasil, não estamos falando só de passado. Estamos falando de marcas profundas na nossa sociedade, na economia, na política, no preconceito racial. Mas também estamos falando de resistência, de luta, de esperança. Um povo que nunca deixou de buscar liberdade, dignidade e justiça. E aí, preparados para refletir sobre como essa história ainda influencia o nosso presente?